Olá, pessoal. Acho que caiu aí. Eu vou dar continuidade. Só um minutinho. Deixa eu trazer aqui para o último slide que eu estava. Acho que caiu a minha internet aqui, mas vou continuando o nosso vídeo, tá? Então vamos lá. Estou compartilhando a minha tela com vocês. Isso, meus queridos. Então vamos lá. Então eu acredito que parou mais ou menos nesses slides aí de vocês, né? É esse aprendizado organizacional, ou seja, não adianta, né, nós termos uma visão sistêmica, eu entender como está mudando tudo ao meu redor, se eu não tenho essa percepção, se eu não atinjo esse novo nível de conhecimento que nós precisamos ter para atuar. Por quê? Relembrando o que a gente já falou. Há 5 anos atrás, a agronomia é diferente do que é hoje. Há 5 anos atrás, a engenharia civil é diferente do que é hoje. Há 5 anos atrás, a engenharia elétrica é diferente do que é hoje. Há 5 anos atrás, é diferente do que é hoje a engenharia mecânica. E possivelmente, quando vocês se formarem daqui a um tempo, será diferente do que é hoje. Então, nós temos que estar dentro dessa questão de visão sistêmica, certo? Você precisa também entender, né, esse aprendizado, trazer para si esse aprendizado do nosso dia a dia, tranquilo? Além de tudo isso, né, dentro dessa questão de visão sistêmica, de ter essa capacitação, né, esse desenvolvimento, a proatividade. É a capacidade da organização, do organizador, ou do gestor se antecipar às mudanças de cenários e às necessidades e expectativas dos clientes e das demais partes interessadas. Então, é isso. Nós precisamos ter essa proatividade. O que nós somos acostumados? Sempre depois, né? Muitas vezes, você apagar o incêndio. Mas depois de estar tudo, né? Todas as questões, todos dos problemas estourarem, você daí que você vai parar para pensar. E por que não nós não sermos proativos? O que quer dizer isso? Antecipar, a antecipação, antecipar as suas ações. Porque nós sabemos que o mundo, né, inovativo, o nosso nicho de mercado, ele muda cada vez mais, então eu tenho que estar antenado e muitas vezes prever o que vai acontecer. Mas não é somente prever, é saber, mas você ter ações proativas, ou seja, antes que aconteça algo, eu vou fazer alguma coisa para me antecipar. Porque a grande maioria, o que faz? Espera acontecer, espera estourar a bomba, né, como a gente pode falar, e depois vai fazer alguma coisa. Depois é um custo maior, muitas vezes, você perde cliente, você tem que retomar mercado, e por que então você não vem trabalhando essa proatividade, ou seja, analisar, que seja de curto, médio ou longo prazo, mas que eu possa estar tendo análise. Vocês lembram da nossa primeira atividadezinha, né, umas 2 ou 3 aulas atrás, onde eu perguntei para vocês o que vocês achavam do mercado de trabalho, né, da carreira de vocês? É mais ou menos essa percepção. Através do que vocês me falaram, muitos pesquisaram de como será. Então, quando chegar lá, você já está proativo, ou seja, você saberá o que vai acontecer, né? E você vai ter uma ação para encarar, muitas vezes, esses novos desafios. O que acontece quando você não é proativo? Logicamente que você consegue o resultado, mas quem é proativo, quando os concorrentes chegarem ao resultado que você está hoje, você já estará um passo na frente, que é o quê? O diferencial de mercado. O porquê que eu vou contratar você como agrônomo? O porquê que eu vou contratar você como engenheiro civil? O que eu vou contratar você como engenheiro mecânico? Então, tem muitas outras coisas que nós podemos entender, tá? Então, é essa uma das questões nossa da proatividade. A inovação, né? Hoje, nós sabemos em nossos mercados a
A inovação, ela vem para nos ajudar, porque a inovação, ela muitas vezes vem, não precisa ter tecnologia muitas vezes, mas ação inovadoras vem o quê? Vem para beneficiar os nossos negócios, vem para beneficiar a nossa carreira. Implementação de novas ideias geradoras de um diferencial competitivo. Porque muitos de vocês aí, né, nas diversas áreas que estão me vendo, me ouvindo, vocês prestarão algum tipo de serviço, correto? Mas nós sabemos que muitas pessoas, elas prestam algum tipo de serviço, mas eu preciso ter um diferencial de mercado. Mas para que eu esteja um diferencial de mercado, além das outras coisas que eu já elenquei, a visão e capacitação, né? Você mudar muitas vezes o teu pensamento, você ser proativo, você precisa ter ideias inovadoras, porque o mercado está exigindo que isso aconteça, né? Nós sabemos, o mercado está evolutivo, e para que eu me mantenha nesse mercado, né, eu preciso muitas vezes dessa inovação, perfeito? Então pense nisso, a inovação como norteador das nossas atividades. Faz parte, por quê? Porque eu preciso ter um diferencial de mercado, ou seja, o porquê eu, Fernando, vou escolher vocês agrônomos, vocês engenheiros civis, vocês engenheiros elétricos ou engenheiros mecânicos, eu vou escolher vocês e não os que estão no mercado hoje, porque vocês têm algum tipo de diferencial, mas só que você precisa mostrar muitas vezes, e esse diferencial é através dessas novas ideias, dessas inovações em seus negócios. Liderança e constância de propósitos. O que é isso, né? O comprometimento dos líderes com os valores e princípios da organização. Capacidade de construir e implementar estratégias e um sistema de gestão que estimule as pessoas a realizar um propósito comum e duradouro. Nós sabemos que muitos de nós vamos ser supervisores, gerentes e vamos trabalhar, por exemplo, com pessoas. E como que eu, gerente, como que eu, líder, muitas vezes, eu vou fazer com que as pessoas trabalhem para um objetivo em comum da empresa ou até mesmo meu, como eu serei um empresário. Eu preciso fazer com que as pessoas trabalhem por mim, com que as pessoas vislumbrem o objetivo da empresa, vislumbrem o objetivo da organização onde estou gerindo e onde eles estão prestando serviços. Feito? Então, diante disso, nós precisamos ser mais líderes versus chefes. A gente vai trabalhar um pouco mais adiante disso. A liderança você conquista pelo respeito, pelas suas ações. A chefia muitas vezes é hierarquia, cai no teu colo. E muitas vezes você não tem o grupo na mão, né? Como muitos falam. Você tem as pessoas. Principalmente por quê? Porque muitos dos chefes falam assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ou seja, eu mando, você tem que obedecer. Né? Então é mais ou menos nessas questões aí, de propósito comum e duradouro das situações. Nós precisamos ter a visão de futuro, além de você saber o que está acontecendo nesse momento, na visão sistêmica, você tem que ver o que está para acontecer daqui a 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30 anos, porque a compreensão dos fatores que afetam o negócio e o mercado no curto e longo prazo, permitindo delineamento de uma perspectiva consistente, para o futuro desejado pela organização. Nós somos moldados a sermos muito curto prazo, ou seja, eu monto uma empresa agora, amanhã eu já quero que dê lucro. Eu entro numa empresa agora, amanhã eu já quero ter um salário astronômico. E nada mais justo que a gente pense dessa forma. Mas nós sabemos que no dia a dia não é isso que acontece. Tudo é uma questão de tempo.
de curto, médio a longo prazo. Mas para que isso aconteça, e principalmente para que o objetivo seja traçado e seja realizado e buscado, nós precisamos ter uma visão do futuro. Pensar o que vai acontecer daqui a um tempo. Porque nós somos assim, nós somos pautados a essa metodologia de curto prazo, mas temos que começar a pensar a médio e a longo prazo. Veja vocês, quando vocês iniciaram o curso, 5 anos, muitos de vocês pensaram, meu Deus, né? Meu Deus, como vai passar muito devagar. Veja, vocês, uma grande maioria está no 4º período, tem engenheiros elétricos aí no 6º período. Praticamente vocês já estão galgando aí a metade do curso e logo vocês se formam. E é assim que acontece, né? Mas para que isso aconteça, eu creio que vocês tiveram uma visão do futuro, ou seja, se formar, se capacitar, investir. Vocês estão, a gente já falou um pouco sobre isso. Vocês são empreendedores. Por quê? Vocês investem nas carreiras de vocês já. Você já tem uma visão do futuro, só que precisa entender como é que vai estar a agronomia, como é que vai estar a engenharia civil, como é que está a engenharia elétrica, a engenharia mecânica daqui a uns anos. Para quê? Para que você possa tomar as suas melhores decisões. Para que isso aconteça, visão de futuro. Porque além da visão de futuro, o nosso foco muitas vezes é desfocado, né? Fazer um trocadilho. Mas o que acontece? Nós temos um pouco mais de foco no nosso cliente e no mercado. Como eu falei, uma visão de futuro, uma visão sistêmica, é você entender como está o nosso mercado. O mercado, quando eu falo, é o concorrente, né? É os fornecedores, é os negócios, é os seus clientes. Conhecimento e entendimento do cliente e do mercado, visando a criação de valor de forma sustentada para o cliente e maior competitividade dos mercados. Porque nós sabemos, né? Cada um de vocês, os cursos individuais aí, vocês sabem, né, que depois de vocês formados, vocês se tornarão concorrentes. É a competição do mercado, correto? Faz parte. Para que isso aconteça, você tem diferencial de mercado. E principalmente conhecer o seu cliente. E principalmente no mundo dos negócios, é que o teu cliente retorne a fazer trabalho com vocês. Que ele não faça uma vez só. Porque senão, você não fez um bom trabalho. Você não deu resultado para a tua empresa, né, a tua ou no qual você está gerindo ou no qual você esteja colaborando. Pense nisso. Você conhecer o mercado, legal, conhecer o que está acontecendo, mas um dos primórdios do nosso negócio é cliente. Mas lógico, não seja refém de cliente. E não é aquela questão de sempre o cliente tem razão. Não, não é sempre que tem razão. Mas nós precisamos entender, porque o nosso cliente está um pouco mais querendo qualidade, que é preço muitas vezes, né, que é um diferencial de mercado. Para quê? Porque no mundo dos negócios, não é uma vez que você faz negócio. Você tem que fazer mais de um negócio com diversos clientes, com o mesmo cliente, desculpa. Para que depois que você faça trabalho para um cliente, aí você entra na tal de rede de relacionamentos, ou seja, networking. Se você fazer um bom trabalho, uma gestão de qualidade do que você está fazendo, possivelmente nesses clientes que você vai estar atendendo, ele vai te indicar, né? Que é um dos melhores marketing que nós temos hoje, é o tal do buzz marketing que a gente fala dentro da administração, que é o boca a boca. Nós temos o marketing digital, nós temos outras formas de marketing, beleza, mas ainda, né, nós temos uma cultura dessa rede de relacionamentos. Eu conheço um fulano, né, eu indico um fulano justamente nesse segmento, nessas questões. Se você fazer um bom trabalho, por isso é o foco que tem que ter no cliente e também no mercado. Responsabilidade social, né, pessoal? Atuação baseada em relacionamento ético e transparente com todas as partes interessadas, visando ao desenvolvimento sustentável da sociedade.
preservando recursos ambientais e culturais para futuras gerações, respeitando a diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais. Isso é muito importante. Nesses últimos tempos de pandemia, nós vimos, por exemplo, as empresas se mobilizando para as doações, as empresas se mobilizando para ter, né, recurso muitas vezes para ajudar a população. Isso é bem visto hoje perante os nossos concorrentes. Se eu tenho uma empresa A e uma empresa B com o mesmo preço, mesmo produto, mesmo serviço, mesmo diferencial de mercado, mas um ajuda a sociedade e outro não, de alguma forma, eu dou mais ênfase a essa que ajuda. A sustentabilidade hoje é muito bem-vindo, né? Questão de lixo, questão de assim, de tudo não se joga nada, tudo se reusa, né? O reuso das coisas para quê? Para uma matéria-prima. A gente vê hoje, né? A gente não joga mais serragem e a serragem hoje é uma matéria-prima do nosso aglomerado de hoje, né? O óleo de cozinha a gente não joga, é uma matéria-prima de sabão. Então, tudo isso, a questão dos recursos ambientais, culturais, porque nós sabemos, tem regiões e regiões. Nós sabemos, nós moramos no nosso Brasil, sabemos que cada região tem a sua diversidade e muitas vezes é enraizada dentro das empresas essas diversidades, essas diferenças entre as regiões. Então, isso nós temos que ter noção do que está acontecendo. E principalmente, né, pessoal, deixar legados, né? Essas empresas se preocupam com o legado, ou seja, se preocupam com os nossos filhos. E por que eu não vou me preocupar com ela, fazendo com que ela esteja no dia a dia das minhas empresas, no dia a dia dos meus negócios, né? Dando uma carta, né? Como é que é uma... dando uma... Não me fugiu a palavra. Mas dando credibilidade a essa empresa, né? Então, opa, você ajuda a sua sociedade, você pensa em recursos sociais, recursos naturais. Opa, legal, então eu vou começar a compartilhar mais as suas ideias, compartilhar mais os seus negócios, vou usufruir mais, na verdade, do que você tem a me oferecer. Gestão baseada em fatos, né? Tomada de decisões com base na medição e análise de desempenho, levando-se em consideração as informações disponíveis e incluindo os riscos identificados. Ou seja, nós temos gestões baseadas em fatos reais, muitas vezes, o que está acontecendo. Nós não se enganar ou dar, né, aquele famosa frase, dar murro em ponta de faca, muitas vezes, em nossos negócios. Então, você pensar de uma forma, né? Mas faz 20 anos que eu faço esse tipo de serviço. Tá, mas 20 anos mudou. 20 anos já mudou, está mudando. E eu preciso mudar também, porque se eu não mudar o meu índice de desempenho dentro das minhas empresas, dentro da minha carreira, eu não vou saber identificar riscos possíveis, eu não vou saber identificar quanto o meu faturamento, eu não vou saber identificar se eu estou fazendo um bom trabalho, mas para que isso aconteça, eu preciso ter medição e principalmente análise de desempenho. Eu dentro, por exemplo, quando a gente fala análise de desempenho, a gente se remete muito à gestão de pessoas, ou seja, demitir ou admitir pessoas também, né? E isso eu falo para uma grande maioria dos meus alunos, por exemplo, se você é gestor e precisa contratar pessoas para elevar o desempenho, eu preciso contratar pessoas no qual eu possa demitir. Então eu preciso contratar pessoas no qual eu possa demitir. Isso, infelizmente, a gente volta um pouco para empresas familiares, não acontece muitas vezes isso, né? As coisas não acontecem dessa mesma forma. Então, na verdade, daí nós ficamos, né, meio à mercê do que estará acontecendo no nosso dia a dia, né? Essas tomadas de decisões, essas análises de desempenho, dependendo, são mudanças que nós temos que fazer, ou seja, a questão
me fugiu a palavra, né? O desempenho, da eficiência, eficácia com relação a isso, né? Então, essa gestão baseada em fatos, ou seja, e principalmente fatos reais. E valorização das pessoas, ou seja, compreensão de que o desempenho da organização depende da capacitação. Lembra lá da teoria das relações humanas, o capital humano? Por quê? Porque quem vai me dar resultados não é a máquina, né? A máquina, ela ajuda, mas quem vai me dar é a pessoa, né? O ser humano, né? O recurso humano. Mas para que ele tenha esse desempenho, para que ele me dê resultados, muitas vezes é valorização. E não valorização que eu falo muitas vezes em questão financeira, não é isso. Não é isso. É questão desde um programa de treinamento, um programa de motivação, é o bem-estar desse funcionário, desse colaborador em sua empresa. Então, é a compreensão de que o desempenho da organização depende da capacitação, motivação e bem-estar da força de trabalho e da criação de um ambiente de trabalho propício à participação e ao desenvolvimento das pessoas. Por quê? Porque lembra lá que a gente falou na primeira aula a questão de novos tempos e novos desafios? Deixa-se um pouco de lado, né, o capital financeiro, né, e vai para quê? Vai para o capital intelectual. Vai para o capital intelectual. Por quê? São as pessoas que entregam resultados. São as pessoas que fazem resultados. Por isso, essa valorização, a compreensão, é o bem-estar, motivação. Não adianta você cobrar as pessoas e não dar ferramentas para que eles possam trabalhar, né? Desenvolver. Não é somente o crescimento, mas é o desenvolvimento das pessoas. Isso, valorização das pessoas. Abordagem por processos. Compreensão e gerenciamento da organização por meio de processos visando a melhoria do desempenho e a agregação de valor para as partes interessadas. Ou seja, dentro das nossas empresas, creio que vocês têm um processo. Vamos lá, um processo de estudos. Muitos de vocês gostam, agora vai ter a semana de provas daqui a 2 ou 3 semanas, né? Muitos de vocês têm um processo, uma metodologia de estudar de manhã, ou à tarde, ou à noite, né? Muitos de vocês têm essa questão de um fluxograma, trazer para a tua realidade. Não, eu vou fazer um cronograma para quê? Para que esteja tudo planejado. E é essa questão. É fazer com que todo mundo que esteja ao meu redor esteja dentro de um processo. Mas tomem cuidado para que esse processo não se torne engessados. Por exemplo, dentro de uma gestão pública, nós sabemos a morosidade, muitas vezes, dos processos, né? Vai aqui, por exemplo, você montar uma empresa, demora-se tanto tempo, precisa de tantas horas. Não estou dizendo isso. Mas dentro do nosso dia a dia, né? Qual que é um dos maiores... para você ser um bom gestor, é que a empresa gire, é que a empresa trabalhe sem você estar por perto. Ou seja, as pessoas têm que saber o que elas precisam fazer. Mas para que isso aconteça, muitas vezes você precisa ter um processo dentro dessas suas empresas. E por último, e não menos importante, diante dessa questão das teorias modernas de gestão, é a orientação para o resultado, né? É o compromisso com a obtenção de resultados que atendam de forma harmônica e balanceada às necessidades de todas as partes interessadas na organização. Ou seja, não adianta muita gente trabalhar, como diz assim, trabalhar em círculos, né? E não dar resultados. Nós sermos eficientes e não eficazes. Nós precisamos dar resultados. Para uma empresa é faturamento, para uma empresa é desempenho, para uma empresa é menos custo, para uma empresa é entender o mercado, para uma empresa ter visão de futuro e assim por diante. É esse compromisso com o quê? O resultado positivo.
Porque tendo resultado positivo, todos nós teremos no nosso dia a dia, logicamente, com todas as questões de concorrência, de fornecedores, de clientes, nós vamos entender o mercado e os nossos clientes, e vocês irão ver, né, quais as mudanças necessárias para que você torne, né, esse trabalho, né, esse negócio de vocês cada vez mais rentável. Beleza, meus queridos? Então, era isso que eu queria trazer hoje para vocês, correto? Era essa questão, era essa questão das teorias de gestão da Modern, percebe? A questão de visão sistêmica, é questão de você estar visualizando as mudanças que estão acontecendo e vocês precisam conhecer essas mudanças, perfeito? Lembrando, né? Vocês tem, né? Quem está me vendo e me ouvindo, tem o linkzinho dessa videoaula, que hoje é em 2 partes, porque deu um corte aí, né? Eu vou mandar as 2 partes dessa videoaula para vocês. O material de apoio, todo esse material que eu acabei disponibilizando aqui, explicando, e também um material complementar para os estudos de vocês. E um Google Forms para vocês colocarem o nome e o curso de vocês aí, para uma participação, para que eu possa estar controlando a participação de vocês nas nossas aulas em APS. Perfeito? Beleza? Meu muito obrigado, meus caros engenheiros agrônomos, engenheiros civis, engenheiros elétricos e engenheiros mecânicos. Espero que vocês possam ter uma ótima noite de estudos com o nosso conteúdo de hoje. E lembrando, eu estarei por aqui, estou por aqui hoje, aqui no WhatsApp, até as 22h40, acaso vocês tenham algum tipo de dúvida, beleza? Um grande abraço e qualquer coisa estou por aqui no WhatsApp. Até daqui a pouco, pessoal!